Oi, Kátia, tudo bem? Então vamos lá. Eu tava olhando até os teus questionamentos, né, sobre das salas de aula, da questão de espaço, das idades corretas, porque já que nós estamos falando sobre um trabalho de conclusão de curso, que provavelmente você vai apresentar em outros momentos lá na frente, como você já fez com a tua primeira apresentação lá nos Estados Unidos. E agora a gente vai dar continuidade na conclusão desse trabalho. Então, assim, eu verifiquei algumas questões, porque um centro educacional infantil, ele tem umas coisas bem específicas de faixa etária, de espaços, realmente que você perguntou. A criança barulhenta, qual é a idade das crianças, as faixas etárias, como é que fica essa questão para dividir essas salas, né? Com olhar pedagógico, como é que a gente faz? Então, vamos lá. Tava vendo aqui. Ok. Primeiro, né, falando para você que é um prazer ser uma co-orientadora do teu trabalho, porque eu acho o teu trabalho fenomenal. É um dos melhores trabalhos que eu já tive contato durante todos esses anos sendo orientadora de TCC. Então, vamos lá. Eu vou direto pro texto aqui, pra gente fazer os adendos necessários, certo? Introdução, você traz a LDB 9394/96, como a gente já tinha conversado anteriormente. Eu me lembro que eu tinha passado provavelmente um texto sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade voltado para as crianças. Se eu não te passei, eu vou te passar agora nesse vídeo, porque é importante você olhar esse texto com carinho, tá? Deixa eu verificar o que mais você colocou. Educação sustentável, Vygotsky, né? Importante. As relações socioambientais que Vygotsky tanto fala. Ok, os espaços. Deixa eu verificar bem certinho aqui essa questão do espaço. Que é bem importante a gente falar. Ok, sala multiuso, pátio coberto, instalações sanitárias, educação ambiental. Tá. Ok. Era bem o que eu tinha pensado mesmo. Antes de falar um pouquinho de cada faixa etária para te auxiliar, eu vou primeiro conversar contigo sobre um texto que eu quero que você faça a leitura, tá? Eu vou pegar ele aqui. É um texto que foi usado até como base do MEC, tá? Sobre educação ambiental. E é um dos textos que nós mais utilizamos como base da educação ambiental. Então, ele é bem importante mesmo para nós da educação e até mesmo para quem vai fazer esses espaços para as crianças, que vai fundamentar essas questões. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, Kátia, vamos lá. Eu encontrei o texto aqui, eu vou te passar. Crianças da Natureza é o nome desse texto, é da Lea Tiriba. Você encontra no portal do MEC. Se você colocar no Google Lea Tiriba, no Google,
barra MEC, ele já vai aparecer. E aí, esse texto, ele traz as ligações da criança com a natureza e os espaços pensados na criança. Por isso que eu tô te passando, que eu gostaria que você fizesse a leitura e que um capítulo dentro do seu trabalho falasse sobre a ligação das crianças e a natureza e a sustentabilidade, utilizando como embasamento a Leia Tiriba, tá? Por quê? Porque ela fala sobre a questão da origem moral das crianças, sobre a questão da ligação de existência humana, que é bem importante. As práticas pedagógicas. Eu vou ler um pedacinho desse texto para você verificar sobre o que ele se trata. Creches e pré-escolas são espaços privilegiados para aprender, ensinar, porque lá as crianças colhem suas primeiras sensações, impressões, sentimentos do viver. Sendo assim, a dimensão ambiental não poderia estar ausente ou a serviço da dimensão cultural. Ambas deveriam estar acopladas no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Como podemos ter uma educação não ambiental se desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte vivemos em um ambiente? A única maneira de se entender o conceito de natureza na teoria educacional é por meio da sua ausência. Tudo se passa como se fôssemos educados e educássemos fora de um ambiente. Por isso, o ambiente deve ser pensado na criança. E aí, ela continua, eu vou pegar bem a parte dos ambientes, ela fala um pouco das diretrizes, o que a DCN traz sobre os espaços, sobre as proporções que a criança tem contato com a natureza, os questionamentos, né, o que a gente busca na realidade ensinar para as crianças e como é preciso religar as crianças. Então tem um capítulo dentro desse artigo da Leia Tiriba que ele fala assim: religar as crianças com a natureza, desemparedar, tá? E aí ela fala da educação infantil, ela fala da Constituição Federal, que fala sobre esses espaços, e aí ela traz em um parágrafo desse capítulo escrita a seguinte questão: nesse contexto, precisamos afirmar a importância das crianças desfrutarem de um ambiente bonito, arejado, iluminado pelo sol, que ofereça conforto térmico, acústico e visual. Mais que isso, entendendo que as crianças são seres da natureza, é necessário repensar e transformar os ambientes, que supervaloriza os espaços fechados. É preciso proporcionar o contato cotidiano com o mundo que está para além da sala de atividade. Já nos primeiros dias na educação infantil, podemos recebê-los no pátio, e no pátio ter grandes bacias com água. Elas vão adorar dar banho nas suas bonecas, nos seus bonecos, brincar com a água, sentir a água, sentir as sensações. Encher e esvaziar os potinhos, em dias de muito calor, proporcionar para as crianças que tenham um ambiente que elas possam se molhar com os pingos da chuva, que possam sentir a chuva, que possam colocar a mão na chuva, que essa água da chuva seja colhida, né, para que elas possam regar as plantas do jardim, da horta, porque isso é um envolvimento de um projeto de sustentabilidade. E aí ela continua, né, da força da natureza, o que realmente precisa para as crianças, e daí ela entra na parte até que é bem importante você citar no teu trabalho da psicologia ambiental. O que é psicologia? Com que olhos a psicologia trata sobre educação ambiental e sustentabilidade? Tá? Ela cita um pouco sobre isso também. Bom, depois ela continua. Eu vou te mandar esse texto, tá, Kátia? Eu quero que você leia ele, como eu te falei, que você coloque um capítulo dele dentro do seu trabalho, como embasamento teórico, que é muito importante pra gente. Bom, vamos lá. Reinventar caminhos é o segundo capítulo dentro desse artigo, que daí ela fala o que era importante ter dentro da escola e que a gente não dá atenção para essas coisas, então essas coisas acabam ficando fora desse espaço infantil. O que são sociedades sustentáveis?
e como começa esse trabalho de educação e sustentabilidade com as crianças, tá? Ela fala não ao desperdício, os destaques que precisam ter dentro desse caminho a ser percorrido e as reflexões finais. Então eu já até vou salvar aqui para você esse texto, eu já vou baixar ele aqui, vou salvar e já vou postar na sala Google para você ter contato com ele direto, certo? Então eu gostaria que aparecesse no teu trabalho como referência a Lea Tiriba, certo? Bem importante citá-la no seu trabalho. Ela é nosso embasamento hoje via MEC como um referencial de educação e sustentabilidade dentro da escola. Então, já estou salvando aqui e te mandando. Bom, vamos lá para o teu trabalho de novo. Você me perguntou, meu amor, dos espaços. Como que vai ficar essa questão de espaço, de divisões dentro dessas categorias? Como é que fica, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos ver. A gente tem, dentro da educação infantil, a educação de 0 a 3, que a gente chama de creche, e de 4 a 5, a educação pré-escolar. Então, assim, que é a educação infantil mesmo. 0 a 3, os bebês, o berçário, a gente tem um outro formato hoje de berçário. Então, nós trazemos uma concepção hoje de que não se usa mais berço no berçário. Que as crianças, os bebês, elas têm que ficar diretamente no chão. Então, elas deitam, o repouso das crianças é diretamente no chão. Então, as salas de aula do berçário, elas são diferentes. Elas são muito iluminadas, elas são com janelões, para que entre todo esse calor lá de fora. E tudo é baixo, tudo é em nível baixo para as crianças. Para o engatinhar fica mais fácil, para o rolar fica mais fácil. As crianças dormem naqueles colchonetes e ali elas têm acesso a todas as coisas no chão, aos brinquedos, aos baús, aos livros, que os livros, o canto da literatura, para a criança, para o bebê, ele é feito com um livro emborrachado, né? Para que a criança possa colocar na boca e não estragar e também não vir a engolir, a sofrer algum tipo de acidente. Então, hoje até tem escolas de educação infantil e CMEIs que elas até viram os berços de lado para que a criança use como uma toca, para que a criança brinque naquele espaço. Então, hoje a gente já não usa mais o berço para a criança dormir. A gente usa esse espaço aberto e as crianças engatinham, rolam, elas ficam soltas naquele espaço. Isso no berçário 1 e 2. Aí a gente vai para o infantil 3. No infantil 3 são crianças de 3 anos. O espaço também permite que tenha janelões. Todas as salas da educação infantil, até mesmo o berçário, tem um espelho grande na sala, porque nós trabalhamos a questão que você, para fazer parte de um ambiente, de uma sociedade, você tem que se conhecer primeiro. Então, eu preciso olhar no espelho, eu preciso me conhecer, para daí sim eu compreender que aquele reflexo no espelho sou eu, Priscila, que eu tenho mão, braço, que eu tenho cabelo, que eu tenho olhos, tenho boca. E eu vou experimentando as sensações de vir um colega do meu lado e eu tocar esse colega. E eu vou fazendo caretas ali em frente ao espelho para que eu possa ver as minhas percepções. Então, é preciso. No infantil 3, eu tenho vários espaços. Dentro desses espaços, eu tenho um espaço da arte, um espaço da literatura, um espaço da música, um espaço dos experimentos. Eu tenho poucas mesas. No infantil 3 e infantil 4 isso se repete, que são as crianças de 4 anos. Eu tenho poucas mesas, o espaço é mais aberto, ele é mais amplo.
A gente evita ter muita coisa colorida, a gente tenta amenizar um pouco as cores para que não tire a atenção das crianças e que não dê a poluição visual, mas a gente faz com que tenham nichos mais baixos, mesas amplas, elas têm que ser mesas maiores, para contemplar a folha A3, porque a criança pequena, até seus 4 anos de idade, a gente não utiliza a A4, a gente usa a A3. E a ideia, dentro do contexto de sustentabilidade, é fazer com que as crianças se permitam a terem esses cantos de experimentação, inclusive o canto da natureza e sociedade. E esse canto da natureza e sociedade, ali a gente tem folhas, a gente tem galhos, a gente tem terra, a gente tem areia. E essa criança experimenta fazer atividades com a areia, com a terra, com a água, que ela faça a própria tinta, que ela experimenta as diferentes texturas, diferentes riscantes. Então, é nessa ideia. Já de 5 a 6, eu já ganho um espaço um pouquinho mais elaborado, estilo escola. Então, essa criança, ela já vai ganhar, já tem um pouco mais de mesas espalhadas nesse espaço, mas não deixa de sair desse contexto. O objetivo nosso na educação infantil não é alfabetizar, é sim trabalhar valores, que nem o teu trabalho é sobre sustentabilidade. Então, se é sustentabilidade, eu tenho que tentar colocar para as crianças a educação ambiental. Eu vou trabalhar essa educação ambiental de uma forma diferente. Então, eu vou ter um terrário na sala, um minhocário na sala, eu vou ter como é feito o ciclo da água, eu vou ter materiais de sucata, tintas orgânicas para que a criança possa fazer suas tintas, suas misturas, texturas, materiais diversos para que ela possa experimentar e fazer esses brinquedos. Hoje, a escola infantil, ela se limita a não ter mais brinquedos de plástico, coisas compradas. A gente tenta fazer com que as crianças produzam e que seja da criação da criança o pedaço de madeira, o pedaço de folha, o pedaço de tecido. A gente diz que tem materiais de longa escala, que a gente diz que são aquelas caixas, os lenços, os bambolês, né, para que as crianças possam poder brincar com diferentes materiais, usar as caixas para brincar de casinha. Então, a gente evita ter materiais comprados. Então, o plástico hoje, ele não é bem visto dentro da escola infantil. E sim, a ideia de trazer coisas para que a criança possa construir seus próprios brinquedos. Uma ideia de sustentabilidade, e que vem muito rico, muito forte, é a escola Casa Amarela e a pedagogia Waldorf. Então, nesse contexto de educação ambiental e sustentabilidade, eu traria para você dar uma olhada na questão da educação ambiental e a pedagogia Waldorf, para poder entender um pouco mais o que a gente busca hoje para a educação infantil e para a educação escolar, ensino fundamental 1, por exemplo, né? Trazer os valores às crianças. Essas seriam as ideias principais. Desculpa. Então, quando eu tenho o infantil 5, eu já tenho a ideia de que realmente eles são mais intensos. No infantil 5 eles são mais agitados, mas é o mesmo contexto. Eu tento trazer para as crianças de 5 anos paredes riscantes, que a criança possa riscar a parede, que ela possa limpar essa parede de novo, que ela possa riscar novamente. A ideia de luz muito forte, então janelões, transparências. Então eu monto na sala paredes de tecidos que as crianças possam passar, se enrolar naquelas paredes, formar tendas com aquelas paredes. Então tudo é muito móvel dentro da primeira infância, então a ideia de paredes fixas não faz muito o perfil da educação infantil, tudo é muito mais amplo. Eu te digo assim que é bom olhar a escola da Ponte, é bom olhar a escola Regimília, a pedagogia Regimília, para te dar esse parâmetro maior. E a educação no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, ela já começa a ganhar carteiras, mas hoje a gente está tentando abolir essa questão das fileiras. A gente quer carteiras em conjunto, carteiras para 4, 5 crianças ao mesmo tempo, com espaços diferenciados dentro da sala, que eu tenha o espaço da ciência, que eu tenha o espaço da geografia, que eu tenha o espaço da matemática, para que as crianças não fiquem somente plantadas ali
só recebendo a educação bancária, que a gente diz, de depositar na criança o conhecimento, mas que ela possa experimentar, que ela seja protagonista das ações também. Essa é uma ideia que a gente tem hoje. Então, seria mais ou menos isso. Então, ali aparece na educação infantil a sala de repouso. Então, agora, muitas vezes as escolas já estão usando esse espaço que é mais aberto, as salas abertas, para fazer já como sala de repouso também. O fraldário, com todas as questões de higiene que a vigilância sanitária nos pede. O lactário, ele não precisa de um ambiente muito grande para o lactário, né? Mas ele precisa ter todas as questões de higiene também e bem dividido individualmente cada artigo das crianças, né? Então, precisa realmente ter também. Tem a questão da sala das atividades, como eu falei, que são salas abertas, agora a gente chama de salas abertas. E o solário. Bom, o solário, a ideia é trazer um ambiente natural, tá? Então, não é mais usar esses brinquedos comprados, e sim trazer materiais diferenciados para as crianças. Como eu falei, a gente usa muito material reciclado, então os reciclados são muito importantes pra gente. Até eu vou colocar aqui para você o nome de material. Eu vou pegar para você aqui. Esse eu encontro. Ver se eu acho. Eu esqueci o nome do material que a gente usa com as crianças da educação infantil. Existe um livro chamado Projetos de Educação Infantil, que traz esses espaços que você está buscando. E existe também o livro... Cadê? Deixa eu ver se é esse daqui. Deixa eu pegar um nome para você. Sabores, cores, sons e aromas, tá? É o nome do livro. Super importante para educação, principalmente para educação infantil, tá? De Maria da Graça Souza Arning. Você encontra ele na FATEC, porque ele tem na FATEC esse livro, tá? Tem um outro chamado... Esse é o mais importante de todos. Esse é pra vida, esse livro, sabe, Kátia? É um dos melhores e fala bem o que você está procurando. Construção e construtividade. Construção e construtividade, materiais naturais e artificiais nos jogos de construção, experiências na educação infantil. Ele tem e-book, inclusive, para comprar, tá? E ele é apaixonante porque traz tudo que você pode fazer com as crianças e como pode ser feito. É bem legal o livro. Deixa eu ver aqui se eu vou para os capítulos já. É muito legal. Muito legal mesmo. Ele fala do que precisa do chão, de apoio, das noções de distância, limites. É bem legal. Então, fica as dicas, tá? Eu espero ter te ajudado. E assim que você elaborar esse capítulo que eu te pedi da Lete Riba, dá uma pesquisada nesse livro de construção e construtividade
materiais naturais e artificiais nos jogos de construção. Eu quero que você me mande esse texto para que eu possa refletir sobre ele junto contigo, trocar umas ideias para a gente poder ir construindo esse trabalho juntas. Tá bom, meu amor? Desculpa a demora, mas como eu falei, eu tive um sério problema com meu e-mail. Agora que eu tô conseguindo interagir com vocês novamente e tô postando o vídeo pra você, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fica com Deus, se cuida. E juízo, boa quarentena e fique em casa se puder, tá bom, meu amor? Um abraço, Kátia.